A palavra produtivo em hebraico significa gerar, não significa ter filhos. Fiquei chocado quando descobri que o primeiro comando que Deus deu ao homem foi o quê? Seja produtivo, em outras palavras, produza algo. Eu gostaria de conversar mais sobre isso. Diga, seja produtivo. Pare de dizer frutífero porque você está pensando em bebês. Diga ao seu vizinho, seja produtivo. Não, diga assim, produza algo que eu possa comprar. Esse é o primeiro comando. É importante lembrar. O primeiro comando é para ser o quê? Produtivo. O primeiro comando deveria ser semeador, porque fruto é resultado de semente. Você precisa de uma semente para frutificar. Deus ignora todo o primeiro passo. Homem, preste atenção. Deus disse, olhe, eu tenho um ego e falo sobre semente. Você ainda não entendeu. Ouça, quando Deus exige algo de você, isso existe. Então, a demanda por fruto é uma presunção. Alguns de vocês estão entendendo que há semente em algum lugar. A razão número 1 pela qual há pobreza em North Tulsa não é a falta de investidores, mas a falta de produtividade interna. Você sabe como medir? Ouça. Assim se mede a riqueza de uma nação. A riqueza de uma nação é medida por 3 letras. Toda a produtividade nacional bruta. Em outras palavras, se a nação não está produzindo, eles a chamam de pobre na ONU. Dinheiro não te torna rico. Produtividade, sim. É por isso que a China é uma das maiores ameaças atualmente. Mesmo que possam ser pobres, eles estão produzindo. O que a maioria das pessoas em North Tulsa faz? Consome. Tudo bem agora. Você continua indo ao banco para pegar dinheiro para comprar coisas que não são produtivas. Quero dizer, se você vai comprar um veículo, compre uma caminhonete para que você possa coletar lixo e produzir um negócio. Não compre um carro ou um motorista. Isso não é produtivo. Tudo bem agora. O comando presume que a semente existe em você agora. Eu preciso passar uma semana apenas falando sobre negócios. Estou falando sério, tenho uma semana cheia. Veja, porque você está sentado aqui em uma mina de ouro. Você não consegue nem encontrar o ouro. Você ainda não sabe qual é a sua semente. Há uma semente que é o seu negócio. E Deus diz, mostre-me o fruto dela. Produza algo. Quando você produz um produto, qual é a estratégia de Deus agora? Vamos dizer Apple, computador. Você já se lembra que Stephen George abandonou a escola? Ele deixou a faculdade. Muitos bem-sucedidos fazem o mesmo. Eu quase fiz isso. Você sabe, minha mãe me manteve lá. Vamos dizer, não, eu deveria ter saído, mas de qualquer forma. Stephen George saiu da escola porque teve uma ideia. Eu sempre tive uma ideia. Essa é a sua semente. Sua semente é a ideia que não desiste. Esse cara teve uma ideia. Ele foi visitar uma fábrica para ver um computador. Stephen George é um cara interessante,
Um jovem na faculdade, e ele viu esse computador, e o computador era do tamanho de metade desta sala. Ele olhou e disse, por que não conseguem reduzir isso para o tamanho de uma mesa? E ele saiu. E continuou vendo visões daquele grande computador ao lado da sala em uma mesa. Eu me pergunto, o que você vê? Eles não vão te deixar em paz. Anote isso. Todo problema é um negócio. Vou repetir. Todo problema é um negócio. Um homem vê pés descalços como um desafio. O outro vê uma empresa de calçados. Isso é um negócio. Um homem vê uma ilha de porcos. Isso é um problema. Outro homem vê um resort. Isso é um negócio. Produza sua semente. Produza seu fruto. E então o segundo comando. Multiplique. Então, quando você produz um produto, você precisa reproduzi-lo. Se você não consegue reproduzir o que produz, você será pobre. Uma das chaves para um negócio de sucesso é conseguir reproduzir seu produto milhões de vezes. Qualquer boa empresa que deseja ter sucesso deve seguir o segundo comando de Deus, que é multiplicar. Por isso, havia apenas um Burger King anos atrás. Um restaurante que viu um Burger King. Eles refinaram, todo mundo refinou. Eles produziram fruto. Agora todo mundo faz hambúrgueres, mas eles produziram um hambúrguer único chamado Whopper. Você faz hambúrgueres em casa, certo? Mas quando você quer um Whopper, vai direto ao Burger King. Mesmo que você tenha o mesmo pão e carne e tudo isso, você ainda quer, porque eles refinaram. Todos estão sendo moldados. Vamos falar sobre isso. Veja, você precisa pegar sua semente e produzir um fruto. E você a refina primeiro. Se você vai ser um cosmetólogo, ainda assim não vai ficar rico. Porque qualquer um pode ser um cosmetólogo. Você precisa descobrir que tipo de cosmetólogo você será. Em que você vai se especializar. Todo mundo vende hambúrgueres, mas ninguém vende um Whopper. Qual é o seu Whopper? Essa é a pergunta. Agora, qual é o seu Burger King? O Burger King aperfeiçoou seu sanduíche Whopper e desenvolveram um sistema. Todo mundo tem um sistema para reproduzir o mesmo Whopper toda vez. Então, quando fui ao México um dia, fomos a um Burger King. O mesmo Whopper saiu no México. Fomos para a Venezuela, Burger King, o mesmo Whopper. Fomos na Ucrânia e na Rússia, o mesmo Whopper. Como pode o mesmo Whopper estar em todos os países? Porque eles reproduzem. Eu derramei. Eles desenvolveram um protótipo, você sabe, um protótipo, e continuaram testando um protótipo. Quando aperfeiçoaram o protótipo, esse foi o resultado. Então disseram, ok, agora vamos para a linha de montagem. E começaram a multiplicar. Mas você não pode multiplicar. Você nunca conseguirá. Minha mensagem é meu fruto. Propósito do reino na liderança. Então, meu fruto. Preciso moldá-los para que possam se multiplicar. Então agora eu preciso mudar para livros, CDs e DVDs. E em 20 idiomas. Eu preciso multiplicar. Mesma mensagem. Se você quer um Big Mac, nunca conseguirá no Burger King. Porque o Big Mac é o fruto do McDonald's. E eles continuam reproduzindo. O terceiro mandamento de Deus, ser fecundo, é grande. Se você vai ter sucesso nos negócios, precisa distribuir seu produto. Desenvolva um sistema de distribuição. Você sabe, o Banco das Nações. Banco das Nações. Eles se reuniram na sede em algum lugar de Nova York. Teve uma reunião longa lá à noite e disseram, sabe de uma coisa, vamos nos reproduzir em 50 estados. Então precisamos desenvolver o quê? Um sistema. Então, quando você entra no banco, tudo está no mesmo lugar. Ok, Walden.
Abençoado seja, tinha uma loja. Eu tenho meu fruto. Eu tenho uma loja onde você pode realmente entrar e obter preços de atacado. O cara tinha uma loja. Esse é o número 1. Número 2. Ele escolheu seguir o segundo mandamento de Deus. Quero multiplicar. Por isso ele criou um sistema para espalhar o Walmart. Número 3. Ele disse, agora vou distribuir meus produtos para essas lojas. O Walmart tem seu próprio sistema de distribuição. E o seu, como é? E o quarto mandamento de Deus, negócios. Dominar. Dominar é ter controle. Subjugar significa controlar. Se você não controlar seu mercado, morrerá pobre. Simples, não é? Bill Gates foi tão bem sucedido em seguir os mandamentos de Deus que o Congresso teve que chamá-lo. Lembra? Ele dominava o mercado. Disseram que ele deveria dividir sua empresa. Não podemos ter você controlando o mundo assim. Por quê? Ele subjugou o mercado. Se você quer algo relacionado a software e computadores, precisa passar pela Microsoft. Posso colocar de outra forma? Subjugar significa que quando alguém quer um produto como o seu, você é o primeiro que pensam. Subjugar. A Ford diz que vai subjugar o mercado de caminhões, então eles se concentram em caminhões. A Mercedes disse que vai focar em carros de luxo,